Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula então de português e na nossa aula aqui, nesta aula de hoje, nós vamos aqui fazer um comentário sobre a correção de algumas questões, né? Nós vamos saber aí mais ou menos como que funciona algumas questões, a abordagem de alguns temas, alguns tópicos do português em questões de concurso público, ok? Então já vamos verificar isto aqui, vou passar aí para vocês, então correção de provas e vamos já verificar aqui a nossa sequência. Eu tenho aqui da Fundação VUNESP, né, certinho? E o auxiliar de promotoria. Então nós vamos saber o que a VUNESP fez, vamos conhecer as questões aqui desta banca para este concurso público e vamos saber como que funciona aí, já vamos diretamente aos primeiros exercícios, né? O primeiro que está aí. Então a primeira questão, né? Só voltando aqui, viu pessoal, olha lá, auxiliar de promotoria, é um concurso público, né? É uma vaga bem assim disputada, né? O pessoal tem bastante foco para o auxiliar de promotoria, é uma estabilidade, então muita gente aí realmente visa, né, a esta vaga aí de auxiliar de promotoria. E a prova, pelo menos na parte de português, né, em se tratando de Fundação VUNESP, a prova não é tão, né, as questões não são assim tão absurdas, não. Então algumas coisas assim mais inteligentes, algumas pegadinhas, né, dentro dos tópicos de português, mas nada tão absurdo. É só aquele esforço legal e prestar bem atenção e manter o seu foco, que tranquilo aí nas questões desta banca para esta prova. Vamos verificar então aqui, né? Olha só, eu só preciso de duas coisas, Liz, né? Nós temos então aí o personagem, né, falando para o seu interlocutor, que é a personagem Liz, né? O amor de uma boa mulher e uma gaveta de meias bem arrumadinha, né? Olha só, né? A gaveta aí bem arrumadinha, né? E aí ela se dirige ao Garfield, né, ao gatinho aí, e diz: você conhece ele, né? Aí deixando a desejar na norma culta, padrão, né? Você conhece ele, né? E o gatinho em pensamento: eu não, né? Olha só, fugindo aí da situação, né? Então, observando a fala de Liz no último quadrinho, né? No último quadrinho, a personagem Liz diz, né, de forma errônea, né, dentro do português mais popular aí: você conhece ele, né? Então, observando a fala de Liz no último quadrinho, conclui-se que a moça entendeu que, bom, é uma charge, né, vamos fazer um comentário aqui, né? O gênero textual não é narrativa, não é crônica, né? Não é um texto dissertativo, argumentativo, muito menos expositivo. O gênero aí textual é uma charge, né? Você tem a história em quadrinho, então você tem uma charge aí, né? Da personagem Garfield, né? E o seu dono. E então o primeiro exercício já retoma como uma questão de interpretação de texto, né? Ó, observando a fala de Liz no último quadrinho, a questão posiciona aí o candidato ao último quadrinho e na fala da personagem Liz, e não na fala da personagem do rapaz, né? Conclui-se que a moça entendeu. A moça entendeu o quê? E o que a moça tinha que entender? Toda a fala do rapaz desde o primeiro quadrinho. Eu só preciso de duas coisas, Liz: o amor de uma boa mulher, é a primeira coisa, e uma gaveta bem arrumadinha, com as meias, né? Uma gaveta de meias bem arrumadinhas. Aí ela vira para o gato e pergunta se você conhece ele, né? O gato, em pensamento, diz: eu não, né? Eu não conheço. O rapaz não dá importância para gavetas bem arrumadas, essa é bem absurda, né? Digamos assim. O gato e o rapaz põem a gaveta de meias em ordem, o item B é uma questão subentendida, né? É uma situação subentendida, então subentende-se, infere, né? Infere-se do texto que o rapaz, muito menos o gato, põe as gavetas, né? A gaveta de meias em ordem. Isso não acontece, porque ele está
precisando de alguém que faça isso. O rapaz pretende que ela arrume as meias dele na gaveta. O gato normalmente bagunça as meias na gaveta do rapaz. Não dá para inferir isso do texto, porque não é relacionado a nenhum detalhe em relação ao gato na conversa dos dois, né? A gaveta do rapaz está em ordem, mesmo sem ajuda dela, né? Totalmente mentirosa também aí. E o rapaz pretende que ela arrume as meias dele na gaveta, né? E também infere-se do texto que o rapaz estava aí galanteando a Liz, né? Galanteando a moça, né? Ele quer duas coisas, uma boa mulher e ainda pode ver a foto no segundo quadrinho, que há um encosto, né? Uma aproximação maior dos dois rostos, né? Das duas faces dele, né? E a gaveta de meias. Então está aí bem fácil. O rapaz pretende que ela arrume as meias dele na gaveta. O item A é bem absurda, o item E também, né? Bem absurda, né? E o item B, o gato e o rapaz põem a gaveta de meias em ordem, né? É uma coisa, não vou dizer totalmente absurda, mas é claro que o texto, não dá para você inferir isso aí do texto, e muito menos no entender, inferir do texto, você tirar, né? Achar que no texto subentende que o gato bagunça a gaveta de meias, já que os gatos gostam, né, de bagunçar aí panos, tecidos, enfim. Não há nenhuma alusão no diálogo inteiro para que você tenha essa ideia, ok? Muito bem, a alternativa C aí, ficou bem tranquila aí a ideia, né? Acho que foi bem fácil aí. De acordo com a norma padrão, a fala de Liz pode ser reescrita da seguinte forma. Então aqui, gente, a VUNESP ela é bem sutil, né? Bem delicada para tratar essa coisa de você conhece ele, né? Ela não chega a dizer que isso é uma forma errada, né? É uma forma popular, informal, né? Viu ele, encontrou ela, tal. Mas diante da forma padrão, a norma culta da língua, não é correto você dizer você conhece ele. Então, na questão 2, a Fundação VUNESP, ela coloca aí em prova para os alunos, né, A, B, C, D, E, para que eles achem uma alternativa que corrija a frase você conhece ele, né, lá no quadrinho, lá na fala de Liz, já que usou o ele lá como, vamos dizer assim, como pronome do caso reto, no lugar, né, para completar um verbo. Então, o pronome funciona como sujeito e está no local, para ser utilizado no local, um pronome que funciona como complemento. Então, parafuso no lugar errado, né? Utilizando o pronome que tem uma função para outra função. A gramática culta padrão não aceita isso. Você conhece lhe? Nem pensar, porque o lhe é para verbo transitivo indireto. E o verbo conhecer, ele é transitivo direto. Se você conhece o que, você conhece quem, e você conhece alguma coisa. Então, nada de lhe. Aí, você o conhece? Ótimo, né? Perfeito. Você o conhece? Agora sim. Alternativa B, corretíssima. Você conhece a ele quase? Ai, se não fosse a crase, o item C estaria correto, porque o a ele aí é pronome oblíquo tônico, igual o no item B, que é pronome oblíquo átono. Então você tem duas formas de corrigir a frase você conhece ele. Você o conhece e você conhece a ele, mas olha que perfeição, sem crase. Então por isso que o item C quase que deu certo. O acento não deixa aí o acento indicativo de crase, não deixa que o item C também esteja correto, né? Você conhece lo? Errou, né? Errou porque você tem uma interrogativa e teria que fazer próclise e não ênclise, né? Igual está no item B. E também esse L, que esse L está fazendo aí se o verbo não terminou em R, nem S, muito menos em Z. Né? Então, nada de você conhece lo. E você vos conhece? Não há tratamento de vós aí para você usar o vos
né, certinho? O tratamento aí é sobre a pessoa, o rapaz. Ela está perguntando para o gato do rapaz. Então, só vou voltar aqui com vocês. Então, aí nós temos, né? Você o conhece, né? Que é a forma correta. E você conhece, olha que chique. Você conhece a ele também, outra forma corretíssima, né? Acontece que parece que está no item C. A banca foi esperta, ela veio aqui e colocou o acento. Aí o acento indicativo de crase não aceita. Aí o erro é o acento que provocou todo o erro aí, né? Certíssima e certíssima aqui. Mas aí nós temos a opção, a minha opção ali de cima, né? Que é esta que colocaram aí para nós. Dê uma olhadinha lá, certinho? E o enunciado, pessoal, olha, vocês podem falar, professor, nossa, mas a banca não está pedindo para arrumar o pronome, né? Porque o senhor está falando que no item C o erro não é de pronome, de jeito nenhum, né? Esse a ele que está aí é pronome oblíquo tônico, ele está certinho. O erro aí é colocar uma preposição, não há crase antes de ele, nem se fosse ela não havia crase, né? Mas dá uma olhadinha no enunciado. De acordo com a norma padrão, a fala de Liz pode ser reescrita da seguinte forma. Então, no item C, por causa do erro de crase, não está de acordo com a norma padrão, né? No item A, também não, porque usou o lhe, que complementa verbo transitivo indireto, né? No item D, o pronome está correto, o, mas o erro foi a adaptação do L e também a colocação pronominal. Quando eu tenho uma frase interrogativa, ou optativa ou exclamativa, eu tenho que fazer a próclise e não a ênclise. E erro de pronome no item E. Você, vos conhece? Ela está tratando uma pessoa de quem se fala na segunda do plural. Isso não existe. Tem que ser na terceira do singular, porque é ele. Então, ou conhece a ele, sem crase. Legal, né? Muito bem. Vamos ver então aqui a 3, né? Olha só. Na fala do primeiro quadrinho, mantém-se a preposição de se a forma verbal preciso for substituída por... Vamos dar uma voltadinha lá, rapidinho? Olha lá, eu só preciso de duas coisas. Eu vou até colocar aqui, né? Olha. Eu só preciso, né, de duas coisas, né? Vou colocar uma vírgula aqui e ele diz, ele diz Liz, né? Certinho? Vamos lá. Agora eu vou voltar aqui, vamos lá. Eu só coloquei, pessoal, ó, né? Eu só preciso de, só para vocês saberem, o verbo aqui é transitivo indireto, porque quem precisa de quê? De alguma coisa. Então, esse de duas coisas aqui, aliás, funciona até como objeto indireto, né? E eu tenho a preposição de, que ela é a regência do verbo precisar. Agora eu vou voltar lá, vamos lá então, né? E vamos saber, só vou voltar aqui para vocês a ideia, nós já vamos saber direitinho. Vamos lá, tá? Muito bem, já estamos aqui de volta. Olha lá, eu só copiei a frase para nós. Então, a preposição de, né? Se a forma verbal preciso for substituída por. Então, o que está pedindo? O que mantém a preposição de? O almejo no item A. Não, quem almeja o quê? Se fosse almejar, seria eu só almejo, tiro o dedo aqui, eu só almejo duas coisas. Se fosse o item B, eu anseio por, a preposição era por, então mudaria. Eu só anseio por duas coisas. O item C, eu necessito, perfeito. Quem necessita de quê? Eu necessito de duas coisas. E eu quero duas coisas. E eu aspiro, no sentido de desejar como meta para mim, eu aspiro a duas coisas. Então, o item A, eu almejo o quê? Não teria nenhuma preposição. O item B, eu anseio por quê? Por alguma coisa. Teria a preposição por. Mudaria, né? Porque lá é de. O item C, eu necessito de quê?
de alguma coisa, perfeito. E eu quero o quê? Igual o item A, não teria nenhuma preposição. E o item E, eu aspiro a quê? Teria a preposição aí, a. Vamos colocar lá. Prontinho, está aí para vocês. Então, o exercício, né, a questão, pediu para que você achasse uma alternativa em que mantivesse, olha lá, né? Em que mantivesse a preposição de da forma precisar aqui da nossa regência. Bem fácil, é o verbo necessitar. Olha que legal. Vou passar a próxima para nós, a questão de número 4. Vamos dar uma olhadinha aqui. Conforme os sentidos da história, então é a parte interpretativa, os sentidos. Assinala a alternativa correta quanto à pontuação. Vamos olhar lá? Item A, lis. Gente, lis é um vocativo. Precisa de vírgula. Pode ver que eu coloquei até aqui, né? Não importa onde você vai colocar esse vocativo. Se é no meio, se é no final, se é no começo, precisa de vírgula. Lis, vírgula. Eu só preciso de duas coisas, né? Aí era para estar o quê? Os dois pontos. Por quê? Porque a frase que vem, o que vem depois, é um aposto enumerativo. O amor de uma boa mulher e uma gaveta de meias bem arrumadinha. Então o item A não deu certo. Vamos ver o item B? Lis, vírgula, eu só preciso de duas coisas. Dois pontinhos aí. O amor de uma boa mulher, né? E uma gaveta de meias bem arrumadinhas. Então aí a vírgula separando lis, que é um vocativo. Os dois pontos aí separando o que vem depois, que é um aposto enumerativo. Né? Lembra que você tem aposto explicativo, aposto designativo, aquele que não vem com nenhuma pontuação, né? Aposto resumitivo e aposto enumerativo. Quando você vai enumerar, então você vai colocar ali os dois pontos. E eu só preciso de duas coisas, dois pontos. O amor de uma boa mulher e uma gaveta de meias bem arrumadinhas. Lis, vírgula, ficou certinho no item C também até agora. Eu só preciso de duas coisas, faltou a pontuação, né, para você entrar com o aposto enumerativo, o amor de uma mulher, e não se coloca vírgula quando você tem a conjunção E, né? A conjunção E numa sequência de uma mesma ideia, né? Então, o amor, quando você está elencando o amor de uma boa mulher, vírgula, e uma gaveta, não pode. A vírgula antes do E, só quando você tiver aquele arranjo chamado polissíndeto, né? E aí não é polissíndeto. Então, não é nada disso. Então, você tem aí o finalzinho com E, não pode haver vírgula, porque você tem termos da mesma natureza intercalados entre si e com o E no meio. Não pode. Faltou vírgula no lis, né? Também ficou errado aí. Olha lá, né? E ainda colocou ponto. E agora o E colocou vírgula, mas colocou um ponto de interrogação, como também está no item C. Mudou o sentido, volta lá em cima. A VUNESP, ela tem um cuidado enorme com o enunciado, conforme os sentidos da história e também a pontuação. Então, o item C poderia estar com a mesma pontuação do item B. Tudo arrumadinho, mas foi feita uma pergunta. O sentido original não é uma pergunta. Olha como que está o item C. Liz, eu só preciso de duas coisas, o amor de uma boa mulher e uma gaveta de meias bem arrumadinha. Ele não faz pergunta, aí pecaria com o sentido. E lá em cima está dizendo, de acordo com os sentidos, conforme os sentidos. Né? Também aconteceu no item E. Liz, eu só preciso de duas coisas, o amor de uma boa mulher e uma gaveta de meias bem arrumadinha. Ele não está perguntando, ele está afirmando, aí tentando galanteá-la, né? Lá na segunda charge nossa. Então o item B resolve aí a nossa questão desta 4. Que bacana, né? Muito legal. Vamos dar uma olhadinha aqui no texto Chuvas com Lembranças, para responder a questão de 5 a 18. O texto aí, ele acaba pegando, né, eu já volto aí com vocês, pegando toda a estrutura da prova de português. Olha que beleza, né? Bastantes questões aí, a de número 5 até a de número 18, com um único texto. Vamos lá. Vamos ler o texto, eu vou dar uma paradinha aí no meio,
para a gente saber se esse texto ele é dissertativo, expositivo, crônica, narrativo. O que esse texto está fazendo aqui para nós? Vamos lá. Chuvas com lembranças, né? Começam a cair uns pingos de chuva, tão leves e raros que nem as borboletas ainda perceberam. E continuam a posar, as tontas, de jasmim em jasmim. As pedras estão muito quentes e cada gota que cai logo se evapora. Os meninos olham para o céu cinzento, estendem a mão, vão fazer outra coisa. Como desejariam pular em poças d'água, mas a chuva não vem. Nas terras secas, tanta gente a esta hora está procurando também no céu um sinal de chuva. E nas terras inundadas, quanta gente estará suspirando por um raio de sol, né? Aqui neste segundo parágrafo, ela faz o que chamamos de paradoxo, né? Ela usa a figura de linguagem paradoxa, antítese, você pode dizer, né? Puxa, nós aqui pedindo que caiam umas gotas de chuva para molhar a terra, em locais, em outras regiões, as terras encharcadas, inundadas, as pessoas implorando por um raio de sol. E a gente vê que lembra aí uma crônica, né? É um artigo, é um texto crônica, né? Olha só, e está contando sobre um cotidiano, né? Aí, o eu do texto. Vamos continuar. Penso em chuvas de outrora, né? Em chuvas lá do passado, né? Chuvas matinais que molham cabelos soltos, que despencam as flores das cercas, que entram pelos cadernos escolares e vão apagar a caprichosa caligrafia dos exercícios. Chuvas de viagens, tempestade na mantiqueira, quando nem os ponteiros do para-brisa dão vencimento à água. Quando apenas se vê, na noite, a paisagem súbita e fosfórea mostrada pelos relâmpagos, né? Fosfórea, né? Aquela coisa acinzentada que lembra bem aí a paisagem de chuva, né? Chuvas antigas, nesta cidade nossa, de eternas enchentes, a de 1811, que com o desabamento de uma parte do morro do castelo soterrou várias pessoas, arrastou pontes, destruiu caminhos e causou tal pânico em toda a cidade que durante 7 dias as igrejas e capelas estiveram abertas, acesas com os sacerdotes e o povo a pedirem a misericórdia divina, né? Neste parágrafo aqui, um momento aí religioso, né? Ou seja, a quem o povo tem que recorrer, né? Então, às igrejas, aos sacerdotes e, enfim, a Deus. Bacana aí. Chuvas modernas, sem igrejas em prece, mas com as ruas igualmente transformadas em rios, os barracos a escorregarem pelos morros, barreiras, pedras, telheiros e soterragem, pobre gente. Por enquanto, caem, agora ela retoma, né? Vocês perceberam, pessoal, que na crônica, ela, bem interessante, só vou aqui retomar com vocês, para vocês entenderem essa questão interpretativa, voltando, né? Então ela começa observando alguns meninos, né? Com as mãos para cima, pedindo chuva ali e tal. A chuva não vem, eles vão brincar. E ela comenta que eles desejariam, como desejariam, né? Pular em poças d'água, né? Depois ela entra numa reflexão do passado, né? Ali no terceiro parágrafo, né? Penso em chuvas de outrora. Aí ela vem, né, falando de chuvas antigas, ela começa a entrar numa narrativa dentro da sua crônica, né? Olha só, em 1811, depois chuvas modernas, e ela fala as igrejas lotadas, as pessoas pedindo socorro, né, a Deus, enfim, né, para que acalmasse aquilo. Agora você vê que no penúltimo parágrafo, no final da sua crônica, né, ela retoma, ela volta o que ela começou lá, ou seja, ali presenciando as pessoas, vamos dizer, os meninos, naquele local, na terra dela, e esperando a tal chuva que não está vindo, né? E agora vendo aí embaixo, nada mais, nada menos que Cecília Meirelles, né? Graças a Deus. Então vamos lá. Por enquanto, caem apenas algumas gotas aqui e ali,
que nem as borboletas percebem. Os meninos esperam em vão pelas poças d'água. Olha, retoma, gente, o que ela começou lá. Você vê a imagem, né? Dá para ver assim, até a mente dela, que foi contar umas histórias para nós, ali naquela parte do desenvolvimento do texto. E agora ela finaliza voltando ali do jeito que está e nada aconteceu em relação à chuva ainda, né? Olha só. Os meninos esperam em vão pelas poças d'água, onde pulariam. Olha o futuro do pretérito, que exprime uma hipótese, um desejo. Onde pulariam contentes. Tudo é apenas calor e céu cinzento. Um céu de pedra, onde os sábios e avisados tantas coisas liam outrora, no passado. Aí ela coloca em aspas o que os que sabiam, né, as pessoas esclarecidas, liam. Olha só, São Jerônimo, Santa Bárbara Virgem, né? Lá no céu está escrito, entre a cruz e a água benta, livrai-nos, Senhor, desta tormenta, né? Então, as pessoas no passado com os temporais pediam para São Jerônimo e para Santa Bárbara, né? Santa Bárbara Virgem, via um relâmpago e gritavam o nome de Santa Bárbara ou São Jerônimo para ficarem protegidos aí, né? Ou seja, né? Protegidos da chuva, né? Ou seja, a chuva não veio, é uma observação, né, que a personagem, vamos dizer assim, a Cecília Meirelles, né, ou seja, o eu lírico do poema, do texto dela, né, da crônica dela, observou, e estão à espera de uma chuva e essa chuva não chega, né? Vamos verificar aqui, olha só, a questão de número 5. Com o seu texto, a autora, no caso a Cecília, tem a intenção de mostrar que ninguém se importa com a chuva. Mentira, o pessoal da região dela estão pedindo por uma chuva, né, gente? Comentar como é a chuva na sua velhice, nada de situação de velhice aí, né? Registrar com sensibilidade os efeitos da chuva, combater a ideia de que a chuva seja importante, falar mal dos tempos de chuva, né? Bem absurda também aí registrar e com sensibilidade, aliás, o que, né, para quem conhece Cecília Meirelles, o que a Cecília não consegue registrar com sensibilidade, né? Aí já é uma característica, digamos assim, intrínseca desta imortal escritora brasileiríssima, né? Registrar com sensibilidade os efeitos da chuva. Ela mostrou tudo, inundações, o que a chuva traria, felicidade para os meninos brincando em poças d'água, e no passado temporal, essa tormenta, enfim. Mas ela teve aquela sutileza, aquela sensibilidade. Então, a alternativa C aí, registrar com sensibilidade os efeitos da chuva. O que a chuva traria para eles, tanto em outrora e como que seria agora, né? Muito bem. As informações do primeiro parágrafo começam a cair uns pingos de chuva tão leves e raros, e os meninos olham para o céu cinzento, mostram que, olha que bacana, né? Está por vir, né? Olha só. Então, veja bem, as informações do primeiro parágrafo, aí vem, começam a cair uns pingos de chuva, tão leves e raros, e os meninos olham para o céu cinzento, mostram que a chuva está ainda, gente, está por vir, né? Não importa que, né, que você viu no texto, que o texto terminou e a chuva não veio, né? Só uns pinguinhos ali que nem as borboletas perceberam. Mas, certo, aquela frase, aquelas duas frases lá em cima, né, começam a cair uns pingos de chuva. E os meninos olham para o céu cinzento e isso denota que a chuva está assim por vir. Será passageira, não é esperada, mais absurda ainda ser, trouxe estragos, amedronta as crianças, não que elas estão esperando poças d'água, segundo a autora Cecília no seu texto. E outro detalhe, né? E o item B, professor, será passageira. Não infere isso do texto, não está, pelo menos nas duas passagens que a VUNESP tirou para colocar lá, e nessa alternativa nossa, né, nesta questão 6,
lá começam a cair uns pingos e os meninos olham para o céu cinzento. Não se esqueçam de que a questão está envolvendo só essas duas passagens. Então, não está dizendo, nessas passagens, não infere que a chuva será passageira, né? Está por vir, ok? Muito legal aí. Vamos verificar, então, a nossa 7. As informações do segundo parágrafo. Nas terras secas, tanta gente, a esta hora, está procurando também no céu um sinal de chuva. E nas terras inundadas, quanta gente estará suspirando por um raio de sol, deixam claro que o mundo convive com... Lembra que eu comentei com vocês? Que aí a Cecília Meirelles, ela fez uma antítese, um paradoxo, né? Ela fala que em locais, assim como o dela, em locais secos, todo mundo implorando por uns pingos de chuva. E nos locais inundados, todo mundo implorando por um raio de sol. Nos locais já inundados, com muita chuva, né? Um padrão climático equilibrado, não, porque se é antítese, se é paradoxo, você tem ideias contrárias, né? Nós não temos aí um equilíbrio. A invariabilidade climática, ao contrário, a variabilidade climática. Está dizendo que o clima varia. Enquanto aqui está tudo seco, lá do outro lado está tudo inundado. Então não tem invariabilidade. Invariabilidade é aquilo que é invariável, né? E segundo ela mostra ali no trecho do segundo parágrafo, até que a VUNESP trouxe aqui para a questão, está dizendo que existe uma situação aí totalmente variável, né? E não invariável. Vamos ver o comentário da C. A satisfação com o clima em diferentes regiões? Não, né? Não é essa a ideia. E o pessoal da seca está insatisfeito e pede chuva. O pessoal inundado lá da chuva, insatisfeito, está pedindo sol, né? Pedindo um pouco de seca. Então, não há satisfação também não aí. Pouca variação climática. Gente, aqui o professor da banca, ele repetiu o item B. A invariabilidade climática, quase, né? Uma pouca variação climática. Quer dizer, no item D, que o tempo praticamente não varia, né? Ele fica quase a mesma coisa. E no item B está dizendo que o tempo é só a mesma coisa. Então, de uma certa forma, a B e a D acabam ficando aí na mesma situação. As contradições. Olha lá, gente, o que é antítese, né? Se você conseguisse, como diz aí, interpretar a figura de linguagem, a antítese, por isso que é interessante estudar, fazer a parte de interpretação, né? Estudar a antítese, o paradoxo, que é uma ideia contrária, você percebe que ideia contrária tem a ver com contradição. As contradições das condições climáticas. Então aí o item E nos diz tudo aí, ok, gente? Vamos verificar aqui a 8. De acordo com o texto, as chuvas antigas inspiravam nas pessoas, vamos lá, né? As chuvas antigas, hein, pessoal? Lembram aquelas de 1811? Tem que começar a guardar coisas do texto na cabeça, né? A revolta imediata, não. A descrença generalizada, ao contrário. As pessoas iam para a igreja, né? Pedir então aí um socorro divino. O desejo de se mudarem, não passa essa ideia. O conforto, ótimo, um lenitivo poderia ser, né? Olha lá, procurar um lenitivo na religião. O conforto, né? Buscar uma saída na religião. E a falta de solidariedade também não, né? Ali os sacerdotes abriam as igrejas e acolhiam o povo. E o povo pedindo aí um conforto na religião. Vamos para a igreja, porque lá nós vamos estar protegidos. Deus não vai deixar que nada nos aconteça, né? Essa é a ideia que a autora quis passar nesta parte em que ela se refere às chuvas antigas, né? Muito bem, vamos verificar aqui a nossa 9. As informações do texto mostram que na cidade da autora não chove por causa do frio, nem frio ela comentou. As enchentes ainda acontecem, que ela comenta, as enchentes do passado e as chuvas modernas agora, né? Que tudo bem que ninguém vai para as igrejas mais,
mas as ruas ficam inundadas. Lembra, gente? Ficam inundadas como no passado. Você encontra lá no desenvolvimento essa resposta. Deixou de chover desde 1811? Não, né? 1811 foi para narrar lá as tempestades do passado. As chuvas destruíram as igrejas? Não. O céu está sempre sem nuvens, não entra nesse detalhe, né? Muito bem, vamos olhar aqui. Ótimo. Na passagem do quarto parágrafo, chuvas de viagens, tempestade na mantiqueira. O termo em destaque significa nevoeiro, garoa, tormenta, chuvisco e estiagem. É claro que a tormenta, que depois na conclusão, lá naquela rezinha da conclusão, fala livrai-nos desta tormenta, né? Mas tempestade quer dizer o quê? Aquilo que atrapalha. Ela diz que os para-brisas, né, nem conseguem vencer a quantidade de água e isso é como se fosse uma tormenta. Bem fácil aí a 10 também, né? Vamos verificar aqui agora a 11, né? Bem mais fácil ainda. Nem as borboletas ainda perceberam e continuam a pousar, né? Primeiro parágrafo e a conjunção e expressa sentido de, bem fácil. O e tem peso aí de adição, né? É uma conjunção coordenativa, né? É sindética e ela é aditiva. É lá das orações coordenadas sindéticas aditivas, viu, pessoal? Né? Então está aí. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha na de número 12? O que nós podemos resolver aqui? Vamos lá. A expressão um céu de pedra, no penúltimo parágrafo do texto, está empregada no sentido. Aí vem, ó, figurado próprio. Gente, pelo amor de Deus, né? Um céu de pedra, né? A coloração das nuvens, lembrando rochas, aquela coisa, como diz, fosfórea, ou seja, aquela coisa acinzentada, né? Então aí o céu plúmbeo, ou seja, cinza plúmbeo. Então lembra, as nuvens carregadas lembram rochas. Então isso é uma metáfora, né? E se é metáfora, não é sentido literal. Sentido literal é sinônimo de sentido próprio. Então, para a expressão, o sintagma nominal, um céu de pedra, você vai lá e faz cobrinha no item B e faz cobrinha no item C. De 5, você só tem 3. A, né, D e E. Não pode ser mais nada. Não pode ser B, não pode ser C. Porque um céu de pedra não tem pedra lá no céu. Não é sentido próprio. Então, nem tem que ler o item B, porque o sentido próprio já está condenando as duas questões. Então, vamos ao item A. Figurado, sim, figurado é uma metáfora, indicando a chegada de uma chuva rápida. Indicando uma chegada de uma chuva. No contexto, não há ideia de ser rápida, tá? Já nem vou perder meu tempo e nem o de vocês com o item B, muito menos o item C. Figurado aí que vocês têm no item D, indicando a certeza de uma chuva, indicando a certeza de uma chuva. Leve e passageira, não, né? O céu ali de pedra, olha lá, a chuva não é rápida e ela não fala que a chuva vai ser leve e passageira, não. Aí ficamos aí com o nosso item E, figurado, indicando a possibilidade, aí a possibilidade, e lá em cima fala de certeza, indicando a possibilidade de uma chuva intensa, é o que ela traz no texto. Só voltar lá e logo ali no começo do texto, ela passa esta possibilidade, muito jóia, uma questão bem feita, nada difícil, mas muito clara, muito bem bolada aí pela banca, viu, pessoal? Vamos lá, então, a questão de número 13, né, gente? Na passagem, chuvas antigas nesta cidade nossa, de eternas enchentes, quinto parágrafo. O termo eternas no contexto, ou seja, eternas porque dura muito, não acaba, né? Em que está empregado significa indesejáveis, finitas. Gente, né? Está falando, significa, né? Indesejáveis, não, eterno não é o que é indesejável.
Finitas, não, seriam infinitas, né? Finitas não seria infinito aquilo que tem fim. A palavra eternas, pelo menos no contexto, quer dizer que é aquilo que tem uma situação perene, duradoura, né? Eventuais, não, de vez em quando também não. Intermitentes, não. Uma coisa intermitente é uma coisa com intervalos, né? Poderia ser até sinônimo do item C. Uma coisa que ora acontece, dá um tempo, acontece de novo. Isso é ser intermitente, né? Olha, a sua dor de cabeça é intermitente? Ou ela é para sempre? É melhor que não houvesse, né? Dor de cabeça, mais uma vez havendo que seja intermitente. Não, às vezes sim, dá uma trégua, volta de novo, enfim. Contínuas, é isso que ela quis dizer, né? Então aí ela fala eternas enchentes, então contínuas, choveu, a enchente aparece. Alternativa E, também é igual a questão de número 12 para nós, né, pessoal? Muito bem. Assinala a alternativa correta quanto ao uso do acento indicativo da crase, viu, gente? Vamos olhar aqui. E os meninos ficam à espera, né? Olha só, de chuva intensa. Gente, o à espera é uma expressão adverbial, né? A espera de é uma expressão feminina e a crase é uma adaptação. Então, não há erro aí no nosso item A. Está tudo certinho lá, né? Ficar à espera de. E o enunciado pede qual que está correto aí. As borboletas vão de um jardim a outro, né? Não, né? Não há crase antes de outro, pelo amor de Deus, né? O outro aí é masculino. Os meninos querem que a chuva comece a cair antes de verbo. As borboletas ainda não perceberam o quê? A leve chuva. Cuidado que colocaram aí uma preposição e quem percebe, percebe o quê? Percebe alguma coisa. O verbo perceber não manda nenhuma preposição. Então aí você teria isso aqui, ó, né? Olha. Olha lá, perceberam, né? É a leve, né? É leve que está aí, né? A leve, tal, tal. Então, o verbo perceber, ele não manda nenhuma preposição. Ele é um verbo transitivo direto. Olha lá, conjunto vazio. E este A aqui, que é este A daqui, ele é apenas artigo. Então, não há crase. Se colocar crase aqui, você vai querer dizer que o verbo perceber é transitivo indireto. Quem percebe, percebe A. Não existe isso. Quem percebe, percebe o quê? Alguma coisa, né, pessoal? Então, não deu certo. Aí não, né? Mas a chuva não chega a ninguém. Agora inverteram, colocaram um artigo para o ninguém. Não existe. A chuva não chega, quem chega, chega a. Agora aqui, o professor da banca, vou até colocar aqui, ó. Ele inverteu só um pedacinho para vocês verem, né? Chega a ninguém. Aqui já corrigido, né? Então agora é o contrário, ó. Este a, ele é do verbo, é uma regência verbal. Quem chega, chega a. O que você não tem é artigo para o ninguém, né? Na de cima eles colocaram uma preposição aqui, inventaram uma preposição. Aqui inventaram um artigo, foi para o lado de cá. Então não há crase aí. Claro, o que eu coloquei na lousa é justamente a explicação científica para tal situação, né? Então, o item A resolve a situação aí para nós. Vamos ver a 15. Mantendo-se o sentido original, a frase do primeiro para mantendo o sentido original. Não pode esquecer disso. Não pode mexer na interpretação original aí, né? Como desejariam pular em poças d'água? Pode ser reescrita aí, pode ser reescrita da seguinte forma. Desejariam até pular em poças d'água. Não, gente, aquele como que está ao lado do verbo, aquele como ele é um advérbio. Ó, como desejariam, ou seja, desejariam muito, ele tem peso de muito, de extremamente. Então, o como na frase é um advérbio de intensidade. E o até no item A é uma preposição com ideia de inclusão. Desejariam até, ideia de inclusão, está se incluindo. Então não dá. Desejariam um modo, né? Não, não é modo.
Lá é advérbio, mas é de intensidade. Ótimo, desejariam muito. Aí sim, ela. Como? Então, quando você diz, puxa, como eu desejaria viajar? Você quer dizer, puxa, eu desejaria muito, bastante, extremamente viajar. É a mesma coisa que a Cecília Meirelles utilizou lá o como um advérbio de intensidade. Desejaria talvez, é advérbio, mas é advérbio de dúvida. Desejariam jamais, é advérbio de negação. Então não deu certo, só o item B resolve a nossa situação aí. Bacana? Legal. Vamos fazer aqui a 16 com vocês, né? Assinale a alternativa correta quanto à concordância, hein, gente? A concordância verbal. Vamos dar uma olhadinha então aqui? Na nossa cidade, né, desabamentos e destruições levou. Aqui ficou bem na cara, né, gente? O sujeito do levou é desabamentos e destruições. Então, levaram. Temos um erro aqui de concordância, lógico, verbal, como prometeu o enunciado. Nas chuvas de viagem, né, vamos dizer assim, relâmpagos são vistos a mostrar a paisagem. Né? Então, nas chuvas de viagem, relâmpagos são vistos. Olha que bacana, você tem uma voz passiva analítica. Relâmpagos são vistos a mostrar a paisagem. Então, o item B resolveu a situação. Eu vou corrigir com vocês aqui, depois também é 17. Vou dar aquele intervalinho para mim aqui também para vocês, mas é coisa de minutinhos aí. E eu retomo para nós terminarmos as questões aqui desta prova da VUNESP, do auxiliar de promotoria aqui. Vamos lá. Nas terras secas existe? Claro que não. Existem pessoas. Erro também de concordância verbal. Nas pedras quentes, as gotas de chuvas caem e logo se evaporam. Olha o caem, concordando com gotas, porém o evapora precisaria concordar com gotas. E as gotas logo se evaporam. Então, ficou errado aí, né? Nas terras inundadas, é tanta gente que suspiram. Errou, né? O pronome relativo que, ele retoma tanta gente. Então, é tanta gente que suspira por um raio de sol, né? Então, bem fácil aí a concordância verbal. Está aí na alternativa B a correta. Não há como errarmos aí, hein, pessoal, né? Vamos lá. Assinale a alternativa em que a preposição em destaque forma uma expressão indicativa de lugar. Né? Aí vai ser ideia de lugar. Vamos lá. Quanta gente estará suspirando por um raio de sol? Aí é uma causa, né? Então, quanta gente estará suspirando por causa de quê? Né? Por causa de um raio de sol. Então, o raio de sol é a causa do suspiro, né? Então, causa. E lá está pedindo lugar. Então, nós temos preposições por, de, em de novo, e pela terceira vez o em. Uma dessas tem que dar ideia de lugar para nós. Vamos lá. Começam a cair uns pingos de quê? De chuva. Aqui não tem ideia nenhuma, porque de chuva aqui é adjunta de nominal. Então, o de, junto com a palavra chuva, dão ideia aí de posse. Pingos de chuva, né? Então, de chuva. Ou seja, pingos, vamos dizer assim, pluviais. Você consegue trocar a locução adjetiva por um adjetivo. Pingos de chuva, pingos pluviais, né? Se refere à chuva, é plúvios, do latim. Portanto, o de, professor, significa o quê? Não significa, não tem valor semântico de significado. Ele apenas tem uma ideia de posse com a palavra chuva. Ele é uma locução adjetiva. Ele junto com a palavra chuva, ele dá qualidade para os pingos. É uma caracterização. Ele não tem valor circunstancial, ok, pessoal? Ele não tem ideia de lugar, ideia de causa, enfim, ele não está aí inserido numa ideia adverbial. Como você diz, eu venho de casa agora. Aí o de tem ideia de lugar, origem. Aí ele tem valor circunstancial. Aí, junto com chuva, ele tem valor adjetival, né? Ele é uma locução adjetiva
Na análise sintática você chama de adjunto adnominal e você troca por pluviais, pingos pluviais. Penso também. Penso em quê? Em chuvas de outrora. Quem pensa, pensa em quê? O em aí é uma regência verbal, é uma regência do verbo pensar. Ele não tem valor circunstancial. Aí não. Se fosse estamos em casa, aí o tem teria valor circunstancial. Cuidado com as preposições, elas podem inserir um valor circunstancial, pertencerem a um advérbio, aí elas têm valor circunstancial. E elas podem ser apenas uma regência de verbo ou característica, junto com outra palavra, formando uma locução adjetiva. É o caso do item B e também é o caso do item C, que não é locução adjetiva. É complemento de verbo, mas não tem valor circunstancial. Pensar em quê? É o objeto indireto do pensar, em chuvas de outrora. E causou tal pânico em toda a cidade. Agora sim. E causou tal pânico onde? Em toda a cidade. Agora o em é o mesmo em do item C, porém o em no item D indica circunstância de lugar, como está pedindo a questão. No item C não indica circunstância de nada. É um complemento, junto com o restante, faz parte de um complemento indireto do verbo pensar, que é transitivo indireto. Os meninos esperam em vão, eles esperam pelas poças d'água, de que modo? Em vão é apenas uma circunstância. O em tem valor circunstancial, mas não de lugar, e sim de modo, né? Esperar em vão, ok? Prontinho, eu vou até deixar aqui para vocês, olha lá, a questão 18, nesta nossa tela, mas eu vou dar aquele intervalinho para vocês e eu volto para corrigir. São mais de 20 questões, né, nesta prova aqui da VUNESP para este concurso público. Então nós temos ainda algumas questões aí para resolvermos aqui para frente. Já já eu volto e na nossa segunda parte eu continuo a correção com vocês um momentinho só, ok, pessoal? Certinho, pessoal, eu comentei com vocês, eu prometi para vocês, então, aquele nosso intervalinho. E agora vamos ver aqui a questão 18, está aqui no meu retorno, está aí na tela de vocês. E vamos ver aqui o que se trata esta questão. O trecho do 5º parágrafo, a enchente de 1811, lembra que ela comenta quando ela volta ao passado, né, pessoal? Que com o desabamento de uma parte do morro do castelo, está corretamente reescrito, né? Segundo a norma padrão em... Vamos dar uma olhadinha. O que nós temos aqui? A enchente de 1811, vírgula, né? Que devido a uma... Gente, a expressão... Vou pegar uma caneta aqui e vou até trazer vocês aqui comigo, né? Olha, a expressão devido, quando ela for uma expressão de causa, quando ela tiver peso de porquê, de já que, de visto que, é devido a. Então, olha, não viajamos devido com crase, devido à chuva, um exemplo. Só que aí é devido a uma, o uma já é o artigo, né? Então parece, eu vou voltar à tela, parece que nós vimos uma crase aí, vamos voltar à tela, e esta crase, olha lá, não está correta isso não. Então, a enchente de 1811, devido a uma parte do morro do castelo ter desabado. Então, tira a crase, é o que corrigiria para nós aí o item A. Então, a crase já não deu certo. A enchente de 1811, devido a quê? Olha lá que bacana, devido ao desabamento de uma parte do morro do castelo. Agora sim, tudo ficou ok, direitinho aí no item B. Mas vamos dar uma olhadinha nas outras. A enchente de 1811, devido a um desabamento, né? A gente vê que o professor aqui, ele pegou a expressão devido. Muita gente tem problema com essa expressão, né? Ah, é devido ao quê? Ou é devido a quê? Depende, se a expressão tiver ideia, como eu disse, de causa, aí é devido a quê, tá? Então, devido a um, com crase aí ficou horrível, né? E devido ao desabamento, devido ao desabamento, que já está correta lá no item B, que é a questão aí perfeita para nós, né? Muito bem?
como prometido aí pela prova, né? As questões de 5 a 18, então elas se referem ao texto Crônica da Cecília Meirelles. Agora nós temos aqui da 19 a 25, nós temos um texto que é até mais curto em relação ao da Cecília, e vamos ler aqui esse texto aqui, Revista Samuel, né, olha só, uol.com.br, e vamos saber aqui. Este ano marca o 20º aniversário do genocídio em Ruanda. Em exatos 100 dias, de abril a julho de 1994, entre 800 mil e 1 milhão de ruandeses, predominantemente da etnia Tutsi, foram massacrados quando um governo extremista, liderado por outra etnia, a Hutu, lançou um plano nacional para basicamente exterminar a minoria Tutsi e qualquer outra que fizesse oposição às suas políticas, né? Olha a situação. Até mesmo Hutus moderados. Foi um cenário infernal, no qual assassinatos brutais, inclusive de crianças e bebês, eram realizados por pessoas que poucos dias antes eram vizinhas, colegas ou mesmo amigas, né? Isso realmente é o inferno, né? Se precisar, é aqui na Terra mesmo. Olha a situação e o que o texto narra para nós. A gente vê que é um texto jornalístico, é um texto cuja função é a função da linguagem é a referencial. O da Cecília Meirelles era uma função expressiva, né? A função emotiva, em que o autor lá expunha o seu sentimento. Aqui não, é uma função referencial, está centrada no texto a ideia. Vamos continuar aqui, ó. O genocídio só chegou ao final quando a Frente Patriótica de Ruanda, RPF, na sigla em inglês, Movimento Tutsi, liderado por Paul Kagame, saiu da vizinha Uganda, né? Olha só, certinha região vizinha, e derrubou o governo Hutu. Kagame que seria o Paul, né? Tornou-se presidente em abril de 2000 e continua sendo até hoje. As coisas mudaram muito em Ruanda desde então. E para melhor, foi a partir de 2006 que a evolução do país passou a mostrar dados impressionantes. Mais de 1 milhão de ruandeses saíram da pobreza, o acesso à saúde e à educação está em expansão, um boom imobiliário transformou o capital Kigali e pelo menos 2/3 da população do país estão abaixo dos 25 anos, o estão aí concordando com 2/3, então está direitinho, tornando o potencial para a força de trabalho de Ruanda extremamente promissor, né, pessoal? Né? Para quem não acredita na política, quando se quer, faz e bem feito, né? Apesar disso, o austero e exigente Kagame reconhece que do vírus do ódio, da raiva e do desejo de vingança não é fácil de se livrar. Então, deixa aí, né, o líder no momento que salvou o país, enfim, a região, deixa aí no final que ainda há desejo de vingança, né? Com certeza alguma coisa ali ainda está por vir. Espero que continue aí do jeito que está, né? De inferno passou para o paraíso aí para os ruandeses, né? Legal o texto, totalmente informativo, né? Ele passa, como eu disse, na função da linguagem, a função referencial, ele passa uma informação aí sobre a situação de Ruanda, como era e agora como que está. Vamos ver o que a banca aproveitou deste texto nestas últimas questões para nós encerrarmos esta prova, né? Vamos lá. Analisando as informações do texto, entende-se corretamente que genocídio, aqui, gente, é uma questão, então, de sinonimia. Muito fácil aí, né? Genocídio é a eliminação da própria vida? Não, né? Aí é outra história, é o suicídio. O extermínio de povos sem governo, né? Essa ideia de sem governo, que não tem nada a ver com genocídio. A matança generalizada das pessoas. Então, promover um genocídio é uma matança generalizada das pessoas. A comemoração da libertação Tutsi, né? Esqueça, bem absurda. O golpe político do governo Hutu, também nada a ver com genocídio, né? Certinho?
Está aí então. O texto mostra que a derrubada do governo Hutu, né, reforçou o ódio e o desejo. Gente, a derrubada do governo Hutu, aquele que provocou toda aquela matança. Reforçou o ódio? Não, acabou com o ódio e o desejo de vingança. Então, não seria isso. Transformou Ruanda em um país mais jovem, né? Também tem que tomar cuidado com o item B, né? Transformou Ruanda em um país mais jovem? Não, é que a população, né, por coincidência, acabou ficando mais jovem. Né? Lá, como comenta alguma parte do texto. Consolidou outro governo opressor e violento? Não, né? O Paul Kagame é o que realmente revolucionou e trouxe paz para o local. Foi incapaz de proporcionar progresso ao país, né? Vocês viram que educação, situação imobiliária, né? Da parte imobiliária e financeira, tirou grande massa da população da pobreza, né? Abriu um espaço promissor na vida de Ruanda. Que bacana. Infelizmente, tiveram que passar por uma matança, por um genocídio, mas, enfim, uma vez já acontecido, surge aí alguém que realmente dê um conforto e uma vida digna, né? Legal a história e a reportagem, vamos dizer assim, né? O que a reportagem passa para nós, né? Bacana, então, o item E resolveu a situação aí para nós. Vamos dar uma olhadinha na 21 aqui. Na passagem, tornando o potencial para a força de trabalho de Ruanda extremamente promissor, final do terceiro parágrafo, o termo promissor é antônimo, lembrando que antônimo tem o ante, prefixo grego ante, que quer dizer contrário, palavras com significados contrários, né? Então vamos tomar cuidado aí. Bom, também já ficou aí na nossa cara, promissor tem como antônimo desfavorável. Indiferente não é antônimo nem sinônimo, né? Promissor é adequado, dependendo do contexto, pode até ser um sinônimo mais longe de ser antônimo aí, né? Promissor vantajoso, né? Sim, né? Seria sinônimo, mas o enunciado pede antônimo. E promissor importante, que também não tem aí ideia nem de antonimia, muito menos também de sinonimia, né? Algo importante, algo relevante, algo promissor, é algo que vem realmente para solucionar algo de forma positiva, né? Então, é o antônimo desfavorável. O que é desfavorável? O contrário é o que é promissor, né? Vamos ver a 22. Assinala a alternativa correta quanto à concordância nominal, segundo aí a norma padrão da língua portuguesa. Pessoal, está pedindo aí a concordância nominal, só nominal, não é verbal. Nós já vamos fazer aí, vamos verificar o que nos pede este exercício. Os habitantes de Ruanda não conseguem sentir menos, pelo amor de Deus, né? Quando que eu uso menos, professor? Nunca, nem em estado de coma. Não existe menos, né? Então, nessa sala há menos pessoas, ali há menos crianças, ele está com menos oportunidades, tá? Então esqueça, na cara, entregou assim, deu, né? Deu aí uma questão para você fazer cobrinha, né? Sentir menos, não precisa ler mais nada, menos não existe. Esqueça, você agora só tem 4, né? Teve que ler até menos, mas enfim, né? Não precisa mais nem olhar para o item A. As coisas em Ruanda certamente ficaram boas, né? E não boa. Olha lá, as coisas ficaram boas. Boas é predicativo do sujeito e tem que concordar com coisas. Então você tem um erro de concordância nominal mesmo, tá? Então vamos lá. Coisas boas, né? Não deu certo aí, né? Em Ruanda é promissor as chances, né? Bom, gente, aqui nesta questão, vou até pegar aqui uma caneta para explicar para vocês. Aqui nesta questão, há também um erro de concordância verbal. Ah, mas isso cancelaria? Não, o professor fez certinho, ele usou a concordância verbal para tentar camuflar o erro que ele pede, né, que ele pediu lá no enunciado, que é você olhar
a correta para concordância nominal. Mas ele cometeu aí, lógico, né? Propositalmente, olha lá, é promissor, né? Aí vem, o que é promissor aí? Olha lá, as chances, certinho? Só vou trazer aqui, certo? É que se ele coloca aqui são promissor, ia ficar muito na cara o erro, né? Mas você tem aqui as chances, que funciona como sujeito, então nós temos um erro de concordância verbal e nós temos um erro de concordância nominal. Então, ó, as chances, elas são, logicamente, promissoras, né? Claro que ele fez isso, ele fez, como eu disse, na intenção de camuflar o erro. Então, é aqui que está o problema, né? Certinho? Corrigindo aqui, promissoras, concordando com o sujeito chances. Bacaninho, olha só, né? Então, bem arranjada aí, bem feitinha a questão aí, claro, propositalmente com erro, né? O governo Hutu queria exterminar os Tutsis e quaisquer, muito bem, quaisquer, né? Outros, o plural de qualquer é no meio, quaisquer outros que fizessem oposição. Ficou certinho, né? Outros quaisquer, não há erro nenhum. Vamos saber o que aconteceu no item E. Assassinatos brutais eram realizados. Aí houve um erro na voz passiva, no particípio do verbo realizar. Assassinatos brutais eram realizados por pessoas vizinhas, colegas ou mesmo amigas. Então vamos corrigir aí o realizados, né? Uma concordância é erro no particípio e particípio é forma nominal, não é forma verbal. O verbo está na sua forma nominal. Portanto, quando você erra um particípio, geralmente numa locução verbal de voz passiva analítica, você faz um erro de concordância nominal, né? Certinho? O item D ficou bacaninha aí para nós. Vamos fazer a 23 e também a 24 aqui, né? Assinala a alternativa correta quanto à colocação pronominal. A próclise, a ênclise e a mesóclise. Vamos lá, então? Se completam em 2014. Pronto, já errou, né? Completam-se. Não se começa a frase com pronomes átonos. Então, completam-se com hífen bonitinho. O item A já não deu certo. Kagami reconhece que as pessoas não livraram. Olha o não, gente. O não que é fator de próclise, né? Então, não se livraram do vírus do ódio, né? A reportagem traz uma afirmativa do Paul Kagame, né? O líder de Ruanda também agora, dizendo que para ele há indícios, né, de uma reviravolta, né? Então, ele está mantendo a paz lá, mas ele fala que é difícil se livrar, infelizmente, do vírus do ódio. Então, não se livraram, né? Coloca lá, não se livraram. Com o Kagame como presidente, tem feito-se um erro clássico que a VUNESP coloca em todas as suas provas aí, quando ela usa a colocação pronominal nelas, que é fazer ênclise com o verbo no particípio. Feito é particípio. Então, vamos jogar isso para frente, para antes, né, do verbo. Então, tem se feito. Ah, professor, e esse tem se com hífen ou sem hífen? Tanto faz. Se você colocar hífen, você está fazendo ênclise com o tem. Se você deixar sem hífen, você está fazendo próclise com o feito. As duas formas são corretas. O que não pode ficar aí, feito se. Então, tem se feito com hífen ou sem hífen, né? A frente que se opôs, olha lá, né? O que é pronome relativo, que se opôs aos Hutus foi liderada por Paul Kagame. Está direitinho aí, já que o quem aí é um pronome relativo. A frente a qual se opôs. Certamente delineou-se. Bom, gente, você tem duas formas de corrigir o item E. Coloca uma vírgula depois do advérbio de afirmação. Certamente, vírgula, delineou-se, fica tudo certo. Ou, se você não quiser colocar vírgula, você tem que consertar a colocação pronominal. Volte o C para antes do delineou. Então fica sem vírgula. Certamente se delineou, tá? Com vírgula já está tudo certinho. Mas aí faltaria uma vírgula depois de certamente, né? Prontinho.
colocação pronominal no item D. Ficou bonitinho aí para nós. Vamos ver agora aqui a 24. Em relação à classificação dos numerais, os fracionários, porque os numerais são cardinais, o que indica quantidade. 1, 2, 3, 4. Ordinais, o que indicam ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quinquagésimo, sexagésimo, septuagésimo, octogésimo, né? Por aí vai. Do centésimo, trigésimo, terceiro, isso tudo é ordinal. E fracionário, que trabalha fração, né? Logicamente. Né? Parte. Indicam a parte de um inteiro, como se comprova com a expressão. Em exatos 100 dias. Não, 100 é quantidade. Quantidade tem a ver com card, por isso cardinal. Né? O 20º aniversário. 20º é ordem, ordinal, numeral ordinal. De abril a julho de 1994. 1994 é cardinal, é quantidade, é o acúmulo de anos, de época vivida. Né? Há mais de 1 milhão de rondeses. Milhão também. Milhão é 1 milhão, 1 trilhão, 1 bilhão. Cardinal, quantidade aí, né? E agora eu tenho pelo menos 2/3. 2/3. Aí você tem fração, né? Numeral fracionário. Muito fácil, muito raro, né? Quase não há muitas questões envolvendo numerais. E quando aparece, bem assim, pelo menos na VUNESP, bem tranquila, não há tanto aí que se preocupar com a questão aí do numeral. Vamos dar uma olhadinha então aqui, a 25ª, né? 25 questões, né? Desta prova aí. Essa prova, quem tem foco para esse concurso público precisa tomar cuidado aí, porque embora vocês viram que não são questões complexas, mas são, né, são várias questões. É uma prova longa, né, uma prova de português consideravelmente longa. Então vamos lá então. Assinale a alternativa correta quanto à pontuação. O austero e exigente Kagami, né, apesar disso, reconhece que não é fácil de se livrar, aí não pode, né? Colocou uma vírgula separando o objeto direto do verbo. Quem se livra de alguma coisa. Então a vírgula no item A separa objeto indireto do seu verbo transitivo indireto. Não há pontuação nenhuma entre verbo e seu complemento. Este é o erro do item A. Vamos ver a B. O austero e exigente Kagami reconhece, vírgula, apesar disso, também o mesmo erro da A. Se colocasse uma vírgula depois do disso, resolveria a situação. Como não foi colocada, então, o que aconteceu? Separou o reconhece do seu complemento. Professor, quem é o objeto direto do verbo reconhecer? Uma oração inteira, que não é fácil de se livrar. Ainda vem o erro dentro da oração, de novo, o erro de cima. Mas houve um erro ali, porque a vírgula depois do reconhece, separa o reconhece do que. E do que para frente você tem uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Ela é objeto direto para o verbo reconhecer. Não existe vírgula entre verbo e o seu complemento. E ainda repete o mesmo erro do item A, repete para tentar realmente confundir o candidato mais ali hesitado, meio tonto na questão ali, meio em dúvida, meio balanceando com pontuação. Ele acaba achando que isso está certo e não está, né? C, o austero e exigente Kagami, vírgula, apesar disso, até aí tudo bem, vocês viram que a vírgula aí está separando apesar disso, que é o que eu já projetei no item B. Se houvesse uma vírgula depois do disso, lá em cima não haveria o erro. Tá tudo bem que haveria o erro no livrar vírgula do vício, né? Mas quanto àquela parte lá, resolveria o problema. Apesar disso, olha lá direitinho, né? Então agora não há separação do sujeito Kagami com o reconhece. Reconhece que não é fácil de se livrar, olha que bonitinho, do vírus do ódio. Não há nenhuma pontuação depois, a não ser aí o ponto final, né? Então, sem problema para nós no item C.
O austero e exigente Kagami reconhece, apesar disso, é o erro que eu já comentei. O mesmo erro que está na B, fizeram na D, só que só trocaram de lugar. Em vez de colocar depois do reconhece, colocar depois do disso. Mas não adianta, separa o verbo da sua oração objetiva direta. Erro. E aí ficou pior lá na frente, ó, de se livrar, ponto, nossa, né? Do vício do ódio. Colocou um ponto entre o objeto indireto e o verbo livrar-se, que é transitivo indireto. Aí ficou pior ainda. O austero e exigente Kagami, apesar disso, né, cometeu o erro mais ou menos do item B também novamente, só que agora é entre sujeito e verbo. Como colocou uma vírgula aí depois do Kagami, a vírgula separa o sujeito do verbo reconhecer. Reconhece que colocou ponto, né, 2 pontos aí, separando o verbo, né? Não vou nem dizer verbo, mas separando a conjunção do resto aí da oração. Não existe isso, gente, né? Pelo amor de Deus, né? Erradíssima também aí. Só a C corrige tudo, mas o professor fez o que aí, né? Separou o sujeito de verbo, verbo do seu complemento, colocou aí na última 2 pontos, separando conjunção do resto da oração. Não existe conjunção separada da sua oração. Ou seja, o basicão de pontuação mesmo, né? Então, tem que tomar cuidado aí com o estudo de pontuação. Pontuação requer conhecimento de análise sintática, né? Dos termos da oração, do período composto também. Ok, pessoal? Muito bem, ficou aí a 25 aí o item C, né? Vou passar a tela da sinopse para vocês, né? Correção das questões da prova do concurso público auxiliar de promotoria. Vocês viram que são 25 questões, né? Mesmo que as questões, professor, não são todas tão complexas, mas são 25, uma boa fatia da prova. Então, tomemos cuidado aí, ok, pessoal? Espero que tenha sido válida a minha correção com vocês desta prova. Um monte de coisa que a gente vê em uma única prova e prometo, né, mais correções nas nossas próximas provas aqui, as nossas aulas de correção, então, de prova, ok? Tudo de bom para vocês, continuem a se cuidarem aí, eu também me cuidando aqui e até a nossa próxima aula. Até mais, pessoal, tchau!